Bom dia, irmãos. Nosso primeiro domingo de agosto, nós queremos iniciar o nosso momento de jejum e oração com corações gratos. E se você tem algum motivo de gratidão, esse é o momento de você elevar, seus motivos para Deus. Vamos agradecer? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Pai, pelo teu sustento que tem sido fiel desde sempre e até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem ouvido nossas orações, tem respondido, tem trazido curas. Nós temos visto a tua mão na vida dos nossos irmãos e queremos te agradecer, Pai, pela tua graça que sempre tem sido suficiente para nós nesses mesmos meses difíceis pelos quais passamos no primeiro semestre. Ó Deus, nós te agradecemos também pelas vacinas que têm chegado e pela queda de números de mortes e internações. Oramos, Pai, agradecendo também pelo apoio recebido pelo sistema de saúde do nosso país e também agradecemos pelos profissionais que têm se dedicado tanto a salvar vidas. A Deus, obrigada pela tua fidelidade. Senhor, nós queremos continuar orando pela cura das nações. Ó Deus, nós oramos para que chegue a todos os países, não só as vacinas que são tão importantes para salvar vidas, mas principalmente a salvação da morte eterna por meio do sangue de Jesus, com o evangelho da salvação. Ó Pai, nós oramos para que chegue o quanto antes, em especial naqueles lugares onde ainda não existem igrejas e nem cristãos. Deus, levante mais trabalhadores para a sua obra. Sustenta, Senhor, as obras missionárias que tem enviado os teus filhos para esses lugares. Senhor, nós queremos também orar pela saúde dos nossos pastores e igrejas da Metodista Livre. Pai, obrigada porque o Senhor restaurou o pastor Otoniel Kikuchi. Hoje ele está em casa se recuperando de uma grande cirurgia que ele passou nessa semana. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue restaurando, cuidando dele, que tem tido uma saúde tão frágil. Ó Senhor, pedimos que o Senhor o fortaleça e fortaleça também a igreja de Pinheiros, que no começo do ano também tivemos uma doença muito grave do pastor Azael, que o Senhor também teve misericórdia e restaurou de uma forma milagrosa. Ó Deus, cuida desses dois pastores e dessa igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor possa sustentar, Pai, esses pastores, a sua família e também a liderança da igreja, todos os membros, para que sejam encorajados e fortalecidos por Ti. Oramos também, Senhor, clamamos pelo pastor Paulinho e a sua esposa Noemi. O pastor Paulinho foi diagnosticado com um problema de aneurisma no cérebro e precisa passar por uma cirurgia bem delicada, que vai acontecer em qualquer momento. Ó Deus, pedimos a tua intervenção poderosa na vida dele e através também dos médicos, dos profissionais de saúde que vão atuar nessa cirurgia. Ó Deus, pedimos tua cura e restauração para ele e também para sua esposa Noemi, que passou por cirurgias tão delicadas ultimamente e que tem se recuperado, Pai. Pedimos que o Senhor sustente essa família e também a igreja de Mogi, que juntamente com eles nós unimos nossas orações e pedimos pela cura e restauração desses pastores.
Ó Deus, nós oramos também pelo pastor Paquep, que tem um papel tão importante na liderança da Igreja Metodistas Livres lá de Indonésia. Ó Deus, pedimos a recuperação completa de Covid dele e da esposa, que o Senhor sustenta, Pai, e ajude o seu corpo a recuperar-se, e que as igrejas de lá que têm sofrido também com tantas dificuldades, Pai, possam ser guardadas por Ti. Oramos também pelo nosso bispo Daniel Abi, pela sua saúde, que tem estado um pouco frágil também, que o Senhor fortaleça ele nas viagens que ele tem que fazer, em tantas responsabilidades envolvendo o concílio, que o Senhor dê a ele força, intrepidez e sabedoria para resolver todas as questões da sua igreja. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor guarde nossas igrejas metodistas livres e que a gente possa saber conduzir a sua igreja conforme a tua vontade, com a tua visão, que essa visão possa ser amplamente vivida, Senhor, em nosso meio. Deus, nós também oramos e agradecemos por conhecer esse curso Alfa e pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez use esse curso para transformar muitas vidas, para que te conheçam profundamente, para que entendam as maravilhas do teu amor. Senhor, a partir desse mês se inicia esse curso na nossa igreja e se estenderá nos próximos meses. Oramos por uma grande semeadura e uma grande colheita. Pedimos, Pai, que prepare a terra, o coração das pessoas a quem convidamos e amamos e desejamos que possam te conhecer, para que eles possam receber a semente do Evangelho. Pedimos também, Senhor, pela chuva do Espírito Santo, trazendo entendimento, convencimento e transformação. Ó Pai, abençoa esse projeto, que a nossa igreja possa ser uma igreja onde as pessoas possam conhecer a Ti e terem suas vidas transformadas. Senhor Deus, nós também pedimos nesse mês pelo Rally do Movimento Rise. Senhor, esse movimento tem tocado a vida de tantos jovens e pedimos, Pai, pela liderança do pastor Joel e também pedimos a Tua bênção sobre todos os voluntários e que todo esse trabalho possa trazer um avivamento entre essa nova geração, que haja conversões, restaurações e um aprofundamento de relacionamento dos jovens com o seu Criador e Salvador. Senhor Deus, nós também nos alegramos muito com as nossas irmãs Katsui e Isabel, que nesse mês irão ganhar os seus nenéns. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nós pedimos para que o Senhor conduza o parto delas e o nascimento dessas crianças, que elas possam vir com saúde, com alegria, que elas possam vir e abençoar e trazer graça à nossa igreja. E nós pedimos pelas crianças da nossa igreja para que sejam crianças abençoadas, que tenham pais que amem ao Senhor e que conduzam eles também aos teus pés. Senhor, nós oramos também pelo nosso país, para que haja paz e justiça, Pai. O Senhor é aquele que levanta reis e depõe reis. O Senhor é aquele que é soberano sobre todos os reinos. O Senhor conhece e sabe o que faz. Por isso nós podemos descansar em Ti, sabendo que o Senhor tem o controle. Mas nós pedimos, Pai, para que o Teu povo possa também, Senhor, cooperar contigo, para que o povo de Deus possa fazer diferença nesse nosso país.
Senhor, nós também pedimos pelo planejamento do retorno da nossa igreja ao culto presencial e também, Pai, pedimos o fortalecimento da comunhão da nossa igreja, que faz 30 anos este mês como igreja oficial. Que sejamos sal e luz nessa cidade de Sorocaba e região. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que têm te servido, que têm trabalhado para a tua obra, que têm compartilhado da sua fé, que têm intercedido pelos irmãos, que têm te servido no meio do trabalho ou em ministérios, em missões. Pai, nós te agradecemos por cada voluntário da nossa igreja, cada professor de escola dominical, cada líder, pelas pessoas que têm te servido no culto, no louvor. Ó Deus, nós oramos também pelo pessoal da terceira idade, os jovens, adolescentes. Senhor, nós pedimos para que o Senhor fortaleça, Pai, cada semente, cada ovelha, cada pessoa, Senhor, que faz parte dessa tua igreja. Oramos também pelas pessoas que têm participado dos nossos cultos online, que têm participado das classes, dos cursos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nós pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando esta tua igreja para que continue iluminando e salgando conforme a tua vontade, fazendo a tua luz brilhar nessa cidade e no nosso meio. Nós apresentamos a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Como o tempo está passando rápido, né? Já chegamos ao agosto e nós temos tantos motivos para louvar, não é mesmo? Qual é o seu motivo de hoje? Convido você a meditar sobre isso durante a nossa primeira música. Hoje é tempo de louvar a Deus. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Meio dos louvores Deus habita.
cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, glória a Deus, glória a Deus. Acabamos de cantar aqui, no meio dos louvores Deus habita. Você acredita nisso? Eu acredito. E é por isso que o inimigo gosta tanto quando a gente enche o nosso coração de murmurações. Um coração ranzinza não vê bem nenhum e afasta as pessoas de nós e nos afasta de Deus também. Deus, que é fonte de toda a bênção, nos ensina a buscá-lo em primeiro lugar. Ele nos saciará pela manhã com seu amor. Essa é a sua promessa. Quando você ensina a sua alma a olhar e a contar as bênçãos, você terá motivos infinitos para louvar a Deus. Vamos cantar esse próximo hino? Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canções alegres dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus controla sim. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esses dias tivemos sol que nos aqueceu, chuva que molhou a terra, alimento que nos satisfez, friozinho por fora, mas não faltou o calor humano das pessoas. Sim, aconteceram também coisas tristes e difíceis nesse mundo. Sem dúvida, nós podemos sentir a força destrutiva do pecado, tanto na natureza quanto nos corações dos homens. Mas Deus não se ausentou desse mundo e nem dos sofrimentos que sentimos. Pelo contrário, a vinda de Jesus ao mundo para tratar da raiz de todos os sofrimentos demonstra o quanto Ele se importa conosco. E Ele está conosco em nossas dores e aflições. Ele é o que nós e o mundo mais precisamos. Ele é o antídoto das maldições, que são os pecados que assolam o mundo, tanto o mundo interior quanto externo. Ele é a vida, vida plena, vida eterna.
Ele é a força que sustenta esse universo. Ele é o começo e o fim. Ele é a alegria do nosso coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor, recebe adoração. A maior e a melhor notícia desse mundo é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor sacrificial que é a cura, o poder restaurador, tanto dos relacionamentos quanto dos males sociais e ambientais causados pela ganância e o egoísmo, do menor ao maior. Sim, não adianta só culpar os outros. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e necessitados dessa cura, que é a transformação do coração de pedra em coração de carne. E ao receber esse perdão e regeneração, podemos ser instrumentos poderosos para a cura das nações. Vamos cantar a próxima música? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vamos ler o Salmo 130, versículo 1 a 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderia escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nós vimos aqui nesse texto que nosso Deus é rico em perdoar e se compadece das nossas fraquezas. E apesar de sermos fracos às vezes, podemos experimentar o poder de Deus por meio da oração intercessória. Em Tiago 5, 13 a 16 nos encoraja: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Vamos para o tempo de intercessão? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor ouve nossas orações e porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós pedimos pela saúde, pela recuperação da Monique, que passou pelo Covid, que agora está no momento pós. Cuida, por favor, dela, esteja com ela, com sua família, que o seu cuidado possa ser visto e o Senhor seja glorificado através disso. Pedimos também pela recuperação do pastor Paquep, lá em Mianmar, também com Covid. Pedimos pela sua cura e por bom testemunho no lugar onde ele está, Senhor. Cuida da sua saúde, da sua família e da missão em Mianmar. Oramos também pela cura e por resultados de exames que a gente ainda está esperando dos familiares do Luiz Boy. E também pela perseverança da igreja e das famílias em tempos difíceis como esse que nós vivemos. Nós colocamos nossos pedidos confiando no seu amor, na sua soberania
e agradecido porque o Senhor nos ouve. Agradecemos também pela recuperação do pastor Otoniel e pela chegada dos resultados de exame dos familiares da Patrícia, porque o Senhor tem cuidado de tantas coisas, tantas que a gente não vê como que a gente tem visto também. Cuida de nós como igreja e nos ajuda a ser pessoas que refletem o Senhor, que conhecem o Senhor, que a gente possa ter intimidade contigo, nos maravilhar contigo e confiar em Ti em todos os momentos. Eu peço em nome de Jesus. Amém. No Salmo 130, nos ensina que depois de clamarmos por perdão e por ajuda, é preciso aprender a esperar nele. Ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Numa outra versão diz que nele há copiosa redenção. Sabe aquela chuva copiosa, aquela coisa abundante? Pois é, nós temos um Deus que salva abundantemente, amplamente, holisticamente, perfeitamente. É nesse Deus que nós podemos esperar. Ok, nessa semana nós temos alguns irmãos fazendo aniversário. No dia 1º, hoje, né? A Sayuri Inukuchi. No dia 7, nós temos Guaraciara, Hudson e Dona Tamai Takahama, de Piedade. Que tal lembrarmos deles em suas orações e ligar para saber como eles estão e mandar o seu abraço a eles? Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. No dia 4 de agosto teremos uma palestra sobre a ação dos probióticos no corpo humano, com Shigeo Hanada. Faça sua inscrição para participar. Nós separamos 5 valores, junto com a Igreja Mundial, que vão ser estudados como parte da nossa identidade. Nos próximos anos, a gente vai inserir mais materiais e vai enriquecer esses 5 valores, quem sabe estudar mais alguns, mas nós desejamos que o estudo desses valores faça com que você seja abençoado e entenda melhor quem é você e quem é a Igreja Metodista Livre. Deus abençoe. Todos nós exploramos, todos os dias, de formas grandes e pequenas. Nos encontramos, nos reinventamos, nos definimos, publicamos nossas vidas. Queremos exprimir toda a vida da vida e dar pausa nos momentos que gostaríamos que durassem. Em meio a essa busca, é raro encontrar tempo para pensar e falar sobre as grandes questões da vida. Sobre fé e razão e Deus e sentido. Mas explorar é bom. Fomos feitos para isso. Por hoje é só. Obrigado e boa semana. E se você deseja dedicar a sua adoração por meio de ofertas, aqui estão os dados bancários. E se você quiser passar na igreja, levar o seu dízimo pessoalmente, será muito bom revê-lo também. Vamos orar? Deus Criador, fonte de toda bênção, aqui estamos para entregar a nossa oferta e também nossas vidas. Que o Senhor possa se agradar de nós
e daquilo que nós dedicamos ao Senhor. Porque o Senhor merece, é digno de toda a nossa adoração, do nosso louvor, do nosso amor e de tudo que nós somos. Continua, Senhor, agora conosco, por meio da mensagem trazida pelo Teu servo, Pastor Lincoln, e que a gente esteja pronto para ouvir e receber o que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos ser confrontados e confortados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, gostaria de agradecer de coração pelo convite de poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Lincoln, eu estou morando na Ásia há 13 anos e já fazem 3 anos que não retorno ao Brasil. Muitas saudades dos familiares e da Igreja do Brasil. Eu sei que esse último ano foi muito difícil para todos nós, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que temos aprendido aqui na nossa igreja através do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro muito querido e é muito fácil de achar. Se vocês abrirem a Bíblia no meio, provavelmente vocês vão abrir em um dos Salmos. Ele fica no coração da Bíblia. E alguns dizem que os Salmos é uma miniatura da Bíblia, porque tudo que está escrito na Bíblia está nos Salmos. E eu admiro como um livro escrito há 3.000 anos atrás, ainda hoje, ele nos abençoa, nos encoraja e nos ilumina na nossa caminhada. Então, vamos ler esse trecho no Salmos número 46. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O livro dos Salmos é o livro mais longo da Bíblia, com 150 salmos. Ele é uma coletânea de orações onde o salmista abre o seu coração a Deus. Mas muitas vezes ele termina adorando, louvando, cantando louvores a Deus. O teólogo Calvino disse que o livro dos Salmos é um livro de anatomia da alma humana, porque não há nenhum sentimento humano que não esteja representado nos Salmos. E aqui nesse Salmo 46, o salmista fala sobre angústia, uma dor profunda da alma, uma aflição profunda. E ele descreve essa angústia de uma forma visual. Ele diz: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Ele está descrevendo um cataclisma. É como se houvesse um terremoto que abalou as montanhas, as estruturas maiores da natureza, o que representa a estabilidade foi abalada. Os montes foram transportados para o meio dos mares e as águas rugem e perturbam. É como se houvesse um terremoto que destruiu tudo e foi seguido de um tsunami que carregou tudo que foi destruído. E o que lhe restou foi essa angústia, essa dor profunda da alma. Mas mesmo assim, ele começa o salmo com Deus. Ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não diz que Deus vai protegê-lo de toda aflição, de toda adversidade, mas que Deus é o nosso socorro bem presente no meio da angústia, que Deus está sempre conosco no meio da nossa angústia e que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, nós não temeremos. Como nós podemos ter essa fé, essa paz, no meio das tempestades, no meio dos terremotos e tsunamis da nossa vida? Como ter essa segurança no meio da angústia? Nós queremos ver isso no versículo 4. O versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O versículo 4 é um contraste com os versículos anteriores, onde os montes tremem, se abalam e são lançados no mar, e as águas rugem e se perturbam. No versículo 4, há um rio tranquilo, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus é Jerusalém, mas Jerusalém nunca teve um rio. Na verdade, Jerusalém fica num local desértico, onde água é uma necessidade essencial. E na época das guerras, uma das estratégias dos inimigos era cercar a cidade e aguardar que acabasse a água e o povo se rendesse. Mas aqui o salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus é um rio que traz paz, alegria e segurança para o seu povo. O relacionamento com Deus é o que dá essa segurança. E como nós podemos ter esse relacionamento com Deus? Aqui ele fala sobre o santuário das moradas do Altíssimo. Ele se refere ao templo, que representa a presença de Deus com o seu povo, a morada de Deus com o seu povo. E no santuário, no templo, havia uma sala que era o local mais sagrado do templo, chamado o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E esse lugar, essa sala, era uma sala cúbica,
Era um cubo perfeito, onde a largura, o comprimento, a altura eram iguais, e ela era cercada por uma cortina espessa, e só o sumo sacerdote poderia entrar nessa sala, e uma vez por ano, no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote levava o sangue de um cordeiro inocente que fora sacrificado. E quando ele entrava lá, dentro do Santo dos Santos, havia a Arca do Concerto. Essa é uma réplica da Arca do Concerto que uma irmã da nossa igreja trouxe de Israel quando ela foi para lá. E é uma caixa de ouro, onde tem as hastes, onde os sacerdotes carregavam a arca, os querubins, e a tampa dessa arca se chamava propiciatório. E o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. E ele confessava o seu pecado a Deus, e ele confessava o pecado do povo a Deus. E quando Deus via o sangue do cordeiro que pagou pelo pecado, a ira de Deus era desviada e o homem era perdoado. O que significa esse sangue do cordeiro? Quando nós chegamos no Novo Testamento, o primeiro profeta, João Batista, quando ele viu Jesus chegar, ele disse: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ele viu que todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento se referia a Jesus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Deus se fez homem, habitou entre nós, tomou o nosso lugar e morreu por nós lá na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, está escrito que a cortina do templo se rompeu de cima para baixo, significando que Deus abriu o caminho de acesso para nós, para todos nós, entrarmos na sua presença através de Jesus, crendo em Jesus Cristo. Assim que nós temos um relacionamento com Deus, porque Deus está conosco, nós temos essa paz, essa alegria, essa segurança. Algumas pessoas perguntam: quando foi que esse salmo foi escrito? Nós não sabemos com certeza, mas uma das possibilidades é na época do rei Ezequias, que foi um dos bons reis de Judá. Ele temia Deus, obedecia a Deus, mas mesmo assim, na sua época, ele teve um problema muito sério. A Assíria, o Império Assírio, talvez vocês lembrem nas aulas de história, era um país que estava crescendo e um dos mais cruéis da história da humanidade. Ele havia conquistado todos os países ao redor, havia conquistado todas as 10 tribos do norte de Israel e havia conquistado todas as cidades de Judá. E agora cercava Jerusalém. E em 2 Reis, capítulo 18 e 19, ele conta essa história. Ele diz que o capitão do exército assírio estava no aqueduto do açude superior. O rei Ezequias havia construído um aqueduto subterrâneo para trazer água para Jerusalém. Um aqueduto que ainda existe hoje, que podemos visitar, entrar nesse aqueduto. Mas o exército assírio havia descoberto e estava lá dizendo que
eles tinham controle sobre a água, que eles podiam fazer o que quisessem com aquela água. E eles mandaram uma carta ao Ezequias dizendo: qual é o rei, qual é o Deus das nações que pôde impedir a nossa vitória? Nós conquistamos todos os povos ao redor. E será que o seu Deus vai poder libertar vocês? Quando Ezequias recebeu essa carta, ele foi direto para o templo e apresentou a Deus: Deus, nós temos esse problema. Deus, nós não conseguimos resolver. Não sabemos o que fazer. Esse exército é muito grande. Nós olhamos para Ti, nós confiamos em Ti. Ele confiava em Deus. E sabe o que aconteceu? Em 2 Reis, no capítulo 19, verso 35, está escrito assim: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Cerezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Então, naquela noite, Deus libertou Jerusalém. Quando eles acordaram, o exército não estava mais lá. Então, como está escrito nesses salmos, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos irmãos e irmãs, para ilustrar o nosso relacionamento com Deus, gostaria de compartilhar aqui alguns desenhos que mostram de forma esquemática o que a Bíblia ensina. Aqui, nesse desenho, ele mostra que o homem está separado de Deus, que existe um grande abismo que nos separa de Deus, por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa incredulidade. O homem tenta preencher esse vazio através da religiosidade, através da moralidade, das boas ações, das orações e sacrifícios, mas nada do que o homem faz consegue preencher esse vazio, porque o abismo é muito grande, é infinito. Mas o que o homem não consegue fazer, Deus fez por nós. É o que a Bíblia nos ensina. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. O próprio Deus se fez homem através de Jesus. E Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou na cruz por causa dos nossos pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus morreu na cruz, está escrito que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, significando que foi aberto o caminho para Deus, que todos nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus. Nós só precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade, o nosso orgulho, nossa incredulidade, confessar para Deus e crer em Jesus Cristo. Essa é a grande diferença entre as religiões humanas e as boas notícias do Evangelho. A salvação não depende das nossas obras
de quão bom nós fomos, de quantas coisas boas nós fizemos, da nossa espiritualidade, da nossa devoção. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é de graça e nós podemos aceitar pela fé em Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Agora chegamos ao último trecho do nosso Salmos, no versículo 8, onde o salmista diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é um convite para nós contemplarmos as obras de Deus. Na época dos Salmos, quando Israel havia sido cercado, né, em Jerusalém, eles não tiveram que lutar. Eles apenas oraram a Deus e Deus lhes deu a vitória. Deus os libertou. E assim é com a nossa salvação. A nossa salvação não depende das nossas obras, da nossa luta, do nosso esforço, mas da obra de Deus. A salvação que Deus deu para nós. E a Bíblia nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia nos convida para ver o que Deus fez por nós. E aqui no versículo 10, o próprio Deus entra em cena e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nós podemos aquietar no meio da guerra, no meio da tempestade, no meio do terremoto, da turbulência desse mundo? Será que nós conseguimos? Outro dia estava conversando com um senhor que é diretor de uma empresa aqui na cidade, e ele me compartilhou que há alguns anos atrás ele estava muito estressado, porque ele tentava controlar todas as coisas na sua empresa. Ele olhava os e-mails e via os problemas, os erros, e ele ficava muito estressado, muito nervoso, preocupado com tudo que acontecia na empresa. Até um dia em que ele descobriu que ele não consegue controlar, e ele desistiu. E hoje ele continua na mesma empresa, com os mesmos problemas, mas ele tem uma atitude diferente. Ele tem um coração leve. Ele não se preocupa tanto. Ele aprendeu a descansar. E acredito que Deus está falando a mesma coisa para nós. Aquietai-vos. Você está tentando controlar o mundo com as suas forças. Nós não conseguimos. Nós não somos deuses. Nós precisamos entregar a nossa vida. Isso é o que essa expressão aquietai-vos significa. É uma rendição absoluta, incondicional a Deus. É uma entrega da nossa vida a Deus. É reconhecer que nós não somos deuses, que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele tem o controle do universo. E nós nos rendemos, nós nos consagramos, nós nos humilhamos perante Deus, confiando nele, sabendo que Ele é Deus. E o propósito desse aquietar é para que nós percebamos que Deus está do nosso lado, que Deus está conosco.
que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele está do nosso lado, Ele está conosco. Aqui fala: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus Altíssimo, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu penso, por que Deus de Jacó e não o Deus de Abraão, de Isaac? Abraão é o pai da fé, Isaac é o filho obediente, submisso. Mas Jacó foi conhecido como o enganador. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú. Ele enganou seu irmão, enganou seu pai. A sua vida era turbulenta e sua família muito disfuncional. Mas Deus amou Jacó, Deus escolheu Jacó e Deus transformou Jacó. Eu acredito que aqui Deus está falando que Ele é o Deus de Jacó, Ele é Deus de homens imperfeitos, falhos, como cada um de nós. Que Ele nos ama, que Ele nos escolheu e Ele quer nos transformar. Quando começou a pandemia no ano passado, o país inteiro parou. De um dia para o outro, ninguém podia sair de casa. Para sair tinha que ter um passe e só se podia sair para comprar alimento ou remédio. Ninguém podia trabalhar, todas as outras lojas estavam fechadas. E eu acredito que Deus me ensinou essa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu precisava me aquietar, precisava parar a correria dessa vida, ficar com Deus, ouvir a Deus, meditar em Deus, aquietar, descansar, confiar em Deus. E esse aquietai-vos não significa passividade. Quando nós nos aquietamos e temos comunhão com Deus, Deus nos motiva, Deus nos move a olhar para as pessoas, olhar para o mundo, para as necessidades do mundo. Nós vemos que o mundo está sem esperança, sem amor, sem paz. E somente Deus pode dar essa paz. Somente Deus pode dar esperança e amor. Só Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro sempre presente na angústia. E eu gostaria de deixar esse desafio para os irmãos, para primeiro aquietar, ficar quieto, entregar a sua vida a Deus, deixar de querer controlar o mundo com as suas próprias forças, mas saber que Ele é Deus. Em segundo lugar, gostaria de deixar o desafio de olhar para o mundo e compartilhar do seu amor, da sua fé, da mensagem, das boas novas do Evangelho, que Deus ama a cada um e que Deus pode salvar, Deus quer transformar e dar esperança a esse mundo. Que Deus abençoe. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos
agradecer pelo teu amor para conosco. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra escrita há 3.000 anos atrás, mas que nos encoraja hoje, no meio da turbulência desta vida. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ajuda-nos, Senhor, a nos aquietarmos, a nos rendermos, a deixarmos de querer controlar o mundo, mas entregar nossa vida a Ti, nos render ao nosso Deus e confiar no Senhor. Agradecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas que está conosco, que está ao nosso lado. Senhor Deus, queremos pedir, Senhor, para que o Senhor aquiete nosso coração, nos ajude a ficar com o Senhor. E queremos pedir, Senhor, para que esse mundo possa conhecer esse Deus, possa conhecer essa fortaleza, esse refúgio, para que esse mundo possa ter esperança e paz. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe a igreja, ajude a igreja, Senhor, nesse tempo de pandemia, para que possa compartilhar o Teu amor, mesmo que não possamos encontrar pessoalmente, mas que através da internet possa alcançar as pessoas, possa compartilhar o Teu amor. Senhor Deus, fortalece a igreja, fortalece a cada um de nós, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, Teu nome seja engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento,
E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.